mais uma palhaçada gospel. Pastor Ezequias, aquele do cavalo amarelo, vocês lembram? Se meteu em mais uma polêmica e desta vez ele disse que o pastor da igreja local, onde ele foi pregar, estava tendo caso com uma obreira e foram parar na delegacia. Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Helena e esse é o canal Vida com Deus. Estamos aqui de volta e neste vídeo vamos falar sobre mais uma palhaçada gospel. O pastor Ezequias, aquele do cavalo amarelo, aquele que falou que algo terrível iria acontecer na nação brasileira em 60 dias, deu uma de profeta, ou seja, ele pode ser profeta, né? Mas ele ultrapassou os limites. Ele foi para uma igreja, convidado para pregar, na igreja Jesus Cristo é o Caminho, em Guarulhos, São Paulo. E lá, em suas revelações, ele foi dizer que o pastor, dono da igreja, estava tendo caso com uma obreira. Certamente ele apontou a obreira, porque a obreira se levantou e negou piamente que aquilo não era verdade. Ezequias, se achando na autoridade na igreja dos outros, mandou o pastor descer do altar, do púlpito. E o pastor não quis descer. Resumindo, foram parar todos na delegacia. Vale lembrar que nessa revelação ele falou que existiam fotos no celular do pastor, dele e da obreira, nos momentos íntimos, em um motel. Prontamente os obreiros da igreja tomaram a iniciativa de querer vasculhar o celular do pastor. E agora, pasmem todos, acharam fotos íntimas do pastor e da obreira na hora do vamos ver, nos finalmente. Foram para a delegacia, não se sabe o resultado. Mas agora eu quero comentar sobre isso. Gente, que ele seja profeta, mas será que Deus ia fazer algo assim? Escandalizar? Se o próprio Deus diz, ai daquele por quem vier os escândalos, será que realmente foi Deus que revelou isso a ele? Ou será também que esse pastor, para se cantar de galo, de garanhão, o bambambam, o último biscoito do pacote, foi contar para um amigo, e esse amigo deu com a língua nos dentes. Digamos que esse amigo seja também amigo do pastor Ezequias, deu com a língua nos dentes, e aí pastor Ezequias usou isso como se fosse uma revelação. Sinceramente, eu não creio. Não é que eu não creio em revelação, eu creio sim. Creio no mistério do Senhor. Mas, veja bem, vamos analisar. Eu não sou profeta e também não sou profetisa, nem quero ser, porque para revelar os mistérios do Senhor se paga preço. E preço eu tenho pago por mim e por minha filha. E isso aí já basta. E se o Senhor mandar eu orar por alguém, eu oro. Se o Senhor mandar pagar preço por alguém, eu pago. Mas se ele não mandar, não pago. Porque o preço não é nada baratinho. Então, será realmente se isso aí foi revelação? Ou se foi algo assim que, como já falei, o pastor contou para uma pessoa e essa pessoa contou para Ezequias. Será que não? Porque, como eu falei, Deus não é Deus de confusão. Vocês lembram da passagem bíblica onde Davi
estava em adultério, adulterou com a mulher de Urias. E o Senhor usou Natã, foi até ele. Natã, na sua sabedoria de profeta, criou um enredo e depois de tudo disse: esse homem é o Senhor. Deus não chegou em multidão, como foi o caso agora, e não revelou o pecado de Davi para uma multidão. Deus cobrou de Davi, cobrou, mas usou o seu profeta para ir diretamente a ele, que cometeu o pecado. É por isso que eu não creio que essa revelação foi de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Deus jamais, eu aprendi assim, eu creio assim, que Deus jamais iria causar esse escândalo. Ia chegar no meio da igreja e falar: você fez isso, isso e isso. E o Ezequias se achando para tirar o pastor, dono da igreja, do altar. Eu não sei o que é que vai dar nisso aí, já que realmente houve provas no celular do pastor, como disse o pastor Ezequias na sua suposta revelação. Quem quiser conferir essa história, está lá no Fuxico Gospel. Essa matéria saiu hoje. Saiu hoje não, que já é meia-noite. Estou gravando de madrugada porque meu corre-corre do trabalho não está dando tempo de eu gravar em outro horário. No dia de ontem, dia 20, às 8 da manhã, saiu essa matéria. Tá lá para quem quiser conferir. A minha mãe está ficando rouca. Sabe o que é? Rinite alérgica, madrugada fria. Aí já sabe como é que é, né? Quem tem rinite sabe como é que é a situação. Chega a voz falha. E tanto que, quando eu acordo rouquíssima. Por isso que eu não gravo antes de sair para o trabalho, porque a voz está pior do que agora. Como eu estava falando, se fosse o Senhor Deus, na minha opinião, se fosse o Senhor Deus que chegasse a revelar isso, o Senhor ia mandar o profeta até a pessoa. É por isso que eu não creio. Deus não é Deus de confusão. E como o Ezequias é uma pessoa polêmica, um pastor polêmico, não é hoje nem ontem que ele faz suas revelações e não acontece nada. Quem sabe não é mais uma revelação, não. Revelamento. Sinceramente, não creio. Se eu estiver errada, Deus me perdoe, Deus me corrija, mas eu não creio. Eu peço a vocês que deixem no comentário do vídeo o que é que vocês acham sobre isso. Será que realmente foi Deus que revelou? Será que não foi um irmão próximo ao pastor que contou para Ezequias? E Ezequias, para se promover, para ser o bambambam da noite, jogou isso no ventilador? Só sei que eu não sou a palmatória do mundo. Cada um prestará de conta de si a Deus. Isso aí não é diferente. O que é que se tem que fazer, como uma pessoa comentou lá na matéria, que ele pode ser até profeta, mas o que esse pastor que pecou precisa é de uma disciplina. Como outros casos que eu já falei. Eita, as munições estão me mordendo toda aqui. Misericórdia. Sai. É muriçoca, viu, gente? Como em outros casos eu já falei, o que ele precisa é disciplina, correção. Porque com certeza ele tem alguém superior a ele. Foi o que eu falei no caso da Isaura Reis, que está aí de boa, como se nada tivesse acontecido. O Neil Barreto, que eu vi também, não vou fazer esse vídeo, mas pelo que eu entendi, vai ficar tudo por isso mesmo. A igreja perdoou. E assim segue. Deixa tudo na mão de Deus, Deus sabe o que vai fazer. Até um próximo vídeo. Deus abençoe
a vida de cada um que ficou comigo até o final. E quem não ficou também, Deus abençoe.